Vamos escutar o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aí, abrindo os 40 dias da quaresma, nada mais óbvio do que o Evangelho de hoje. Jesus, 40 dias, uma quaresma de jejum, de penitência no deserto. Que coisa! O nosso Salvador, que é Deus, fez penitência, jejuou. E a gente acha que não precisa fazer penitência? A gente acha que não precisa se disciplinar no alimento, na guarda dos nossos sentidos? Oh, meu irmão, vigiemos. Meu irmão, rezemos. Meu irmão, estejamos dispostos a nos mortificar para educar nossos sentidos, nosso corpo, colocando tudo isso debaixo do senhorio de Cristo. Mas veja como começa o Evangelho de hoje. Jesus, depois que recebeu o batismo de João, cheio do Espírito Santo, é guiado, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Como a igreja nesta quaresma é conduzida pelo Espírito Santo. Você se leva a sério a quaresma. O Espírito de Cristo sustenta você no combate. Não tenha medo. Então, e Jesus, veja que coisa, não comeu nada naqueles dias e depois sentiu fome. Então, Jesus está numa situação de debilidade, de vontade de comer. Vejam, até nosso Salvador, que é santo, quis passar por esse combate. E aí o diabo entra tentando. Se és o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Pai ama Jesus. O Pai derramara sobre Jesus o Espírito Santo. Tu és o meu filho amado. Mas o diabo quer colocar areia nisso. O diabo quer minar a confiança de Jesus no Pai. Se és mesmo filho de Deus, se tu estás tão certo, manda que esta pedra se mude em pão. Para que tu possas alimentar a tua fome. Para que tu possas salvar a tua vida. Para que privar-te? Que Deus é esse que te priva disso? Se esse Deus te ama, se tu és filho dele, transforma a pedra em pão. Vejam como o diabo é ardiloso. Veja como o diabo é sutil. Mas Jesus corta. E corta usando a Escritura. A força da Escritura. Da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. Pão aqui simboliza tudo que a gente necessita para viver. Pão é meu divertimento, é minha casa, é meu salário. Pão é minha família, pão são meus amigos, pão é o carro que eu tenho, pão são meus talentos. Então o que Nosso Senhor está dizendo, o homem não vive somente disso. Isso não é o essencial da vida do homem.
O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Tudo mais só tem valor se for à luz da palavra. Aquilo que eu disse quando comentei a primeira leitura. Oferecer a vida toda como primícias a Deus. Colocar os pães desse mundo diante do Senhor. Bom, o diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem quiser. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo será teu. Vamos entender isso. Veja, Jesus está começando a missão pública dele. O que é que o diabo quer dizer a Jesus? Quer dizer isso. Veja como o diabo é lógico. Veja como o raciocínio do diabo às vezes é o seu e às vezes é o meu. O diabo diz: olha, Jesus, a questão é a seguinte. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu queres ser aceito, tu queres conquistar o povo, não adianta ir pregar direto para o povo. Eu vou te abrir portas. Eu entendo como pensam os grandes do mundo. Eu entendo como pensam os poderosos. Jesus, ajoelhe-se diante do que eu estou dizendo. Jesus, aceite a minha lógica e tudo isso será seu. Se você for aceito pelos grandes do mundo, se você fizer o discurso, se o seu modo de agir agradar os grandes do mundo, tudo será seu. E você conquistando os grandes, o povo todo se converte. Agora você, Jesus, querendo ir por um caminho de humildade, se você querendo ir por um caminho de pobreza, você não vai para lugar nenhum, você vai terminar mal. Jesus, dobra-te para o que eu estou dizendo. Ajoelha-te para o que eu estou dizendo. É essa a lógica do diabo. Veja Pedro, quando Jesus disse que ia para Jerusalém morrer na cruz. Pedro disse: Senhor, que isto não te aconteça. E Jesus disse: para trás, Satanás. Tu pensas como os homens, tu não pensas como Deus. E você pensa como Deus ou como os homens? Você pensa com a lógica de Deus ou você pensa com a lógica do mundo? E olhe, pensar com a lógica de Deus dá trabalho. Pensar segundo a lógica de Deus exige que eu me converta, que eu mude, porque a minha tendência é pensar como todo mundo pensa, é pensar segundo a lógica do mundo. Jesus diz: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Eu não me dobro diante de ti, Satanás. Eu não me dobro diante da tua lógica. Minha lógica não é a do sucesso, não é a dos corredores dos palácios, não é a da bajulação, não é a do mesmo palanque dos grandes do mundo. A minha lógica é a lógica do reinado do Pai, que não exclui ninguém, não ataca ninguém por atacar, acolhe a todos, mas só tem compromisso com o Pai. Aqui está a questão. E é por isso que Jesus vai para a cruz, porque não aceitou a lógica de Satanás. Bom, depois o diabo leva Jesus sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E aí tenta Jesus: tu não és o Filho de Deus? Então, faz sucesso e tu conquistas todo mundo. Já que tu não queres conquistar o povo dando pão, tu não queres conquistar o povo fazendo aliança com os grandes, conquista o povo dando show da fé. Faça um show da fé, faça um show de milagres, pula do pináculo do templo para baixo. O pessoal todinho vai te aclamar. E olhe, Jesus, não está errado não. E aí o diabo cita o Salmo 90, o Salmo da missa de hoje. Jesus está na Escritura. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Veja, usar a Escritura para atrair o próprio Deus. Usar a palavra de Deus para pregar a teologia da prosperidade. Usar a palavra de Deus para dizer: dê o dízimo e você vai ser curado. Dê o dízimo e você vai conquistar tudo. É fazer exatamente o que Satanás fez com Jesus. E continua fazendo, e continua enganando a muita gente. Como a gente é tolo, como a gente é cego, como a gente é nécio, como a gente, meu Deus do céu, esquece fácil Jesus na cruz. Como a gente esquece fácil as bem-aventuranças. Como a gente esquece fácil o caminho de Jesus. E aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás, não obrigarás o Senhor teu Deus a mostrar poder. O poder de Deus se manifesta na cruz.
Não obrigarás o Senhor teu Deus a fazer o que tu queres, mas tu aprenderás a fazer a vontade dele, porque só na vontade dele é que existe vida. E assim Jesus vence essas tentações, que são as nossas, as minhas e as suas. Mas é preciso que para que eu vença, eu combata, como Jesus combateu. É preciso o deserto, é preciso a mortificação, é preciso a vigilância, é preciso o combate espiritual. E olhe como termina o evangelho de hoje. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. E no evangelho o diabo retorna pela boca de Pedro, retorna pela boca dos apóstolos, que depois da multiplicação dos pães querem fazê-lo rei, retorna por Pedro, que quer usar a espada para livrar Jesus da morte, no Horto das Oliveiras, retorna até na hora da cruz, quando tenta, desce da cruz, Jesus, e nós creremos em ti. Então, é preciso estar atento, é preciso vigiar, para reconhecer as tentações do diabo e saber repeli-las. Vigie, meu irmão, reze, meu irmão, porque como diz o nosso Salvador, o Espírito está pronto, quer dizer, a sede de Deus, a saudade de Deus, o desejo de Deus está em nós, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza humana tende, muitas vezes, para o mais fácil. A natureza humana tende para o pecado. Então, vigiemos para reconhecermos a vontade de Deus, para reconhecermos as tentações do diabo e para permanecermos fiéis até o fim. Muito bem, a bênção e o desejo de um santo tempo de Quaresma. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com a Salve Rainha até domingo, se Deus quiser. Depois deste exílio, o fruto do teu ventre, Jesus. Doce